Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre justamente os famigerados CFCs. Parece que eles estão voltando, né? E a culpa disso é da China. Pois é, as fábricas chinesas estão produzindo CFC e utilizando CFC, principalmente para produzir espumas, né? O CFC ele é um dos componentes que era produzir aquela espuma de vedação, principalmente, né? A espuma de vedação e também aquela espuma que faz aquela vedação térmica, né? Então, é isso aí, chamados isolantes térmicos. Pois bem, então a China ela voltou a produzir CFCs, tá? E isso daí está sendo um alarde para a comunidade mundial. Como assim? A China está produzindo CFC, aquele gás maldito que acaba com a camada de ozônio, né? Com a camada de ozônio, aquele gás que, além de fazer a depilação do ozônio, além de acabar com o ozônio, ele também causa efeito estufa. Pois é, ou seja, mais uma vez estão voltando a demonizar o CFC. E é isso aí, ele tinha sido proibido, né, pelo Protocolo de Montreal, né, que foi assinado em 1987 e passou a vigorar em 1989, né, fadando assim o banimento dos CFCs, que foi revisado várias vezes até 1999. Teve adesão de mais de 150 países. E até falaram, né, que dia 16 de setembro, né, que foi o dia, né, que foi realizado lá a conferência lá em Montreal, a partir daí, então, 16 de setembro ficou conhecido como Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Ou seja, é mais uma dessas coisas ambientalistas. Né? Então, é isso aí, pessoal. Vou fazer um comentário, vou mostrar algumas evidências e depois das evidências eu vou fazer os comentários em cima falando da ciência em torno disso. Ok? É isso aí. Então, se caiu de paraquedas no vídeo, inscreva-se no canal, não deixe de deixar seu like, deixe seu comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. Então, pessoal, como é que pode a China, né, essa malvada, querer voltar a produzir os CFCs simplesmente que, olha aqui, olha a notícia, né, a camada de ozônio está se recuperando, indica em estudo da NASA. Então, a gradual eliminação dos compostos de clorofluorcarbono, os famigerados CFCs, nos últimos 30 anos vem rendendo resultados. Mostram dados de satélite na estratosfera. Porém, a recuperação total ainda pode levar mais 6 décadas. Nossa, hein? Observações diretas do buraco de ozônio por satélite mostram que a proibição global dos CFCs fez com que a destruição da camada de ozônio diminuísse em 20% em relação a 2005. Ou seja, né? Então, se diminuiu em 20%, por que não diminuiu em 100%, né? Se eram eles, né? Ok, vamos lá. Aí a cientista fala, né, que publicaram essas constatações na revista e tal, e vamos claramente ver que a concentração de clorofluorcarbono está decaindo no buraco de ozônio e que ocorre menos decréscimo de ozônio em consequência, né, afirma, ou seja, né, o famigerado CFC. Aí, vamos lá. Aí depois, né, apesar da proibição da indústria chinesa, utiliza CFCs por ser mais barato. A China voltou à produção de CFCs. Justamente por quê? Porque ele é mais barato. Tá? Então, além da destruição da camada de ozônio, o CFCs é quase 5.000 vezes mais perigoso que o CO2 para o aquecimento global. Aí eles mostram aqui, né, a tal referência, né, do famigerado buraco de ozônio, né, com a escala de Dobson, né? Inclusive Dobson, ele foi o cientista que é chamado Papa do Ozônio, ele que, né, fez os primeiros estudos, ele foi na Antártica medir esse tal buraco, né? Então o que ele fala? Ele fala, na verdade, não é um buraco, são anomalias das nuvens ozônicas, né? O ozônio ele não é constante, ele varia conforme o dia, varia conforme a posição do Sol e varia também conforme dias e noites e mais, né, a atividade solar. Tá? Isso aí nós vamos falar mais tarde, ok? Então, é isso aí, ó. Apesar da proibição, a China
ela passa a usar CFC por ser mais barato. Exatamente isso. O CFC ele já caiu a sua patente e tornou-se um gás barato, né? Só que não pode ser usado por causa da famigerada camada de ozônio, né, e do aquecimento global agora também. Então, né, o clorofluorcarbono, CFC, marcou as décadas de 80 e 90 como uma grande ameaça ao nosso planeta. Nossa! Né? E ele causa a destruição da camada de ozônio. Pessoal, vamos combinar uma coisa. Primeiro, esse termo camada de ozônio não existe, tá? Porque, primeiro, para ser uma camada, todas as propriedades físico e químicas elas têm que ser constantes durante todo o estrato. E o ozônio ele não se produz, ele não gera ozônio 24 horas por dia, tá? Então só por isso aí já detona a negócio de camada. Então no caso ele seria o que? Ozonosfera, que seria um local onde há maior probabilidade de encontrar a molécula de ozônio, principalmente e se formar a molécula de ozônio, tá? E ele fala, né, que esse CFC ele tem um potencial de contribuir 4.750 vezes mais para o aquecimento global do que o CO2. Ou seja, né, esses sprays, né, aerosóis, aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores eram muito malvados porque destruíam a camada de ozônio e também destruíam, aumentavam o aquecimento global. Então, o protocolo de Montreal assinado em 87 e passou a vigorar em 89, mas com prazo até 1996 para países desenvolvidos e somente 2010 para o desenvolvimento. O Brasil, claro, né, ele acabou com a importação do CFC em 2007. O Brasil ele é esse país de ponta, esse país que quer ser simplesmente entrar, né, na nova onda, né, daí do ambientalismo. E ele fala, né, por ter baixo peso molecular, por ter ponto de ebulição pouco maior do que a temperatura ambiente, por ser pouco tóxico para os seres humanos. Ele não é tóxico para os seres humanos, tá? O CFC não é tóxico, não é inflamável realmente e propaga pouquíssimo calor, tá? Ele é utilizado desde a década de 50 para inflar espumas de poliuretano e um ótimo isolante térmico. Realmente, o CF6 ele é um daqueles gases refrigerantes também, tá? Apesar dos países garantirem terem zerado a produção de consumo de pesquisas, mostra que as emissões do triclorofluoro do carboneto, né, que é o CFC11, né, que é o caso, uma das variações desse CF6, eles cresceram 25% entre 2012 e 2016. Né? Aí, olha só, aí a revista Nature demonstrou também que a taxa de declínio das emissões começaram a divergir dos modelos. Lembrando que modelo não é nada disso, modelo não prevê futuro, modelos são cenários, né, previstos em 2002, sendo que mais lento que esperado. Então, voltaram a ameaçar a camada de ozônio. Aí mandaram uma agência de investigação ambiental e viram que realmente a China estava produzindo e fazendo a preocupante volta do CFC, o gás que provoca o buraco na camada de ozônio, o buraco na ozonosfera. Ou seja, né, voltou aquela velha história do CFC, está voltando aquela velha história do ozônio, né, e mais à frente nós vamos entender o porquê. Camada de ozônio se recupera em até 3% por década. Nossa, né? A nossa camada de ozônio estava se recuperando, mas aí os malvadinhos, né, foram lá e fizeram novamente, né, o CFC. Poxa, a parte da camada de ozônio que cobre o hemisfério norte deve se regenerar completamente até 2030. Olha essa data aqui, pessoal, 2030, né? Agenda 2030 da ONU, né? Então, bom, mais à frente. A camada de ozônio, proteção da Terra contra os raios ultravioletas provenientes do Sol, está finalmente se recuperando do dano causado pelo spray aerosol. Agora, pessoal, raio ultravioleta do Sol, os raios ultravioletas, né? Então, o raio ultravioleta que o ozônio ele intercepta, ele é UVB, ele não tem nem a menor chance de interceptar o UVC e o UVA. Tá? Então, o UVA talvez um pouquinho, uma banda bem pequena, mas uma parte passa.
Tá? O VB é que o ozônio é bastante interativo. A UVC, que é a mais perigosa, não é o ozônio que intercepta. Mais à frente nós vamos falar. Bom, cientistas apontam China como emissora de gás proibido que destrói a camada de ozônio. Ou seja, já foram lá e viram, né, que o monitoramento de ar por estações na Coreia do Sul e no Japão captou um aumento na presença de CFC-11 na poluição vinda do leste da China. A produção de gás foi banida pelo Protocolo de Montreal para ajudar a fechar o buraco que nos protege. Ai, ai. Bom, aqui, né, o que a própria, né, comunidade internacional, claro que eles tinham que entrar em acordo, tinham que falar alguma coisa, né, não podiam deixar, né? Então deixou o seguinte, né, falando que o pico dos gases proibidos, né, daqueles que comem o ozônio, né, aqueles gases, né, que comem o ozônio, putz, que comem o ozônio, estão relacionados com a China, diz um novo estudo. Né? Então eles já estão atribuindo o que? A produção da China ao aumento dos CF6, né? Esses famigerados gases de efeito estufa e famigerado gases de comedores do ozônio. Nossa! E aí isso tudo atribui aumento misterioso nas emissões de CF6 para a fabricação na China Oriental. Aí botaram aqui, né, o buraco, né, com a carinha, né, de... Olha, pessoal, isso realmente é um famoso terrorismo climático, né? Isso aí, o terrorismo do ozônio está voltando. Ou seja, mais uma vez, o terrorismo do ozônio está voltando e eles sabem por quê, tá? Eles sabem por que eles estão fazendo isso. Porque simplesmente, né, aqui, ó, o CFC é uma alternativa barata para outros produtos químicos durante a produção e isolamento de poliuretano. Então, pessoal, a China ela não está nem aí, né? Então eles falam aqui, as autoridades do Estado chinês validaram taticamente as descobertas do estudo, prometendo uma pressão sobre os fabricantes desonestos. Não vão fazer nada, porque o que acontece é barato, né? Então com essa guerra comercial que a China está tendo, ela precisa ter um produto barato, né? Mais barato ainda, poder competir no mercado, não vai fazer nada, hein? Bom, então vamos saber agora o porquê disso tudo. Né? Simplesmente por que a China voltou a produzir e por que eles estão falando tanto sobre essa volta de produção e por que esse alarmismo todo. Tá? Pois é, né? Com essa volta dos famigerados CF6, esse alarde todo que a mídia fez, vem provocando, né, essa dúvida. Será que os CF6 eles realmente eles têm alguma influência na tal camada de ozônio, na ozonosfera? Será que ele realmente faz esse estrago todo? Então, justamente como é que começou essa história? Essa história começou com a queda de patente do CF6, principalmente aquele de refrigeração, né, o freon, né, aquele antigo gás que fazia uso nos ar-condicionados, nas geladeiras, alguns até de usos industriais, né? Era um gás realmente bastante eficiente, não tóxicos, tá? Não prejudiciais aos animais, plantas e seres humanos. Ele não era explosivo, não era inflamável, ou seja, era um gás estável, era um gás que não tinha um defeito para se pôr. Então, como é que você vai acabar com um produto desse? Como é que você vai proibir um produto desse que não tinha defeito? Arrumando um defeito para ele. E a bola da vez do defeito foi a camada de ozônio. Foi o primeiro defeito que colocaram nesse gás, né? Ou seja, a ozonosfera, que como eu expliquei, não existe camada de ozônio, porque a camada, né, para ser camada, todas as propriedades físicas e químicas têm que ser conservativas, né, durante todo o extrato. E o ozônio ele não forma 24 horas por dia, à noite não forma ozônio, tá? E principalmente o tempo de formação e de queda do ozônio, se à noite não forma, a própria molécula, o tempo de vida dela depende da temperatura. Nos polos ela dura mais do que nos trópicos, tá? Então, exatamente isso que acontece. Bom, então como é que funciona a formação do ozônio? A formação do ozônio ele depende muito da radiação UVC, ou seja, a radiação ultravioleta da banda C,
que vem do Sol, uma radiação ionizante bastante energética, tá? E essa radiação sendo bastante energética, o que ela faz? Ela vai colidir vai ser absorvida por moléculas de oxigênio, tá? E essa molécula de oxigênio vai quebrar. Parte dessa molécula volta a interagir entre elas, né? Por ser uma radiação ionizante, ela vai quebrar as duas ligações da molécula de oxigênio, vai quebrar, vai formar dois oxigênios moleculares e a maioria das vezes eles vão se unir. Tá? Só que existe uma outra probabilidade que é na natureza que acontece, tá? Só que é muito baixa, mas acontece. Desse oxigênio atômico se juntar com o oxigênio molecular. Tá? Então o que acontece? Forma a molécula de ozônio, que é uma molécula não muito estável. Tá? Então, primeira coisa para ter o ozônio, é preciso ter radiação UVC. Tá? É preciso ter concentração de radiação UVC. Sem a radiação UVC não forma ozônio. Tá? Ou seja, à noite tem radiação UVC? Não, porque ela vem do Sol. Então, os níveis de ozônio eles caem bastante à noite. Já começa por esse ponto. Segundo, a própria colisão atmosférica com outras moléculas já é o suficiente para quebrar as moléculas de ozônio. Tá? Elas são muito instáveis. Terceiro, a própria radiação UVB, quando o ozônio absorve, ele vai absorver a radiação UVB e vai se quebrar. Vai quebrar a molécula. Tá? Formando oxigênio e mais um oxigênio molecular, mais oxigênio atômico. Tá? Então vai formar duas partes diferentes. E como está vindo também, junto com a UVB, vem o UVC, a renovação do ozônio acontece sempre. Então por isso que há essa extinção atmosférica, né? Praticamente toda na superfície não chega radiação UVC, ainda bem que ele é altamente ionizante. Tá? As bandas mais energéticas do UVB não chegam na superfície, e a que mais chega na superfície é o UVA. Tá? Então, depois a gente pode eu posso até fazer um vídeo falando sobre essas bandas, o que elas causam e tal, mas isso aí um pouco mais à frente. Bom, voltando ao assunto do ozônio, como é que ele ficou conhecido isso? Principalmente um cidadão chamado Molina, que tomou um pau do Molion na Rio 92, né? Onde eles deram um prêmio Nobel a ele por causa da descoberta, né, do ozônio. Ele fez um teste em laboratório, como se a atmosfera fosse uma caixinha fechada, né? Fez lá a emissão, mostrou que a radiação poderia fazer um buraco na camada de ozônio. E por quê? Por causa dos CFCs, que ele fala que aquele composto de cloro, tá? Ele, quando absorve a radiação UV, ele não disse qual é, mas pode ser UVB, UVC, tanto faz. Ele quebra a molécula de ozônio, de CFC, e esse cloro, que é altamente reativo, né, na natureza, ele é um elemento altamente reativo, tá? Uma eletronegatividade bastante interessante, só que ainda tem mais uma coisa aí, a eletronegatividade do cloro é igual à eletronegatividade do oxigênio, mas tudo bem. Aí eles dizem lá que o cloro vai chupar aquele oxigênio que se ligou de uma forma covalente dativa, né, a uma molécula de O2, né, de oxigênio molecular, que é uma ligação muito forte. Então diz que o cloro consegue retirar essa molécula. Então formando, né, óxido de cloro, tal, como aqueles óxidos de cloro, né, menos, e daí sequestraria, acabaria fazendo um estrago lá com a camada de ozônio. Então essa seria a principal hipótese levantada por Molina. Aí corroboraram essa hipótese com simplesmente um prêmio Nobel, né, para ele, e ficou essa história de camada de ozônio. Só que nós sabemos que a partir desse ano, desde o ano passado eu venho falando, já há muito tempo por sinal, que nós íamos entrar num mínimo solar. Em um mínimo solar, a atividade do Sol é reduzida. A atividade do Sol reduzida, você tem o quê? Você tem menor emissão de radiação UV. Então aquela faixa UVA, UVB, UVC, ela vai diminuir. Tá? Então o que acontece? Diminuindo a radiação UVC, que já é mais energética, que já chega em menor quantidade na Terra, tá? Você diminuindo essa radiação, o que vai acontecer com o ozônio? Vai renovar mais lentamente, ou seja, vão produzir menos moléculas de ozônio. E eles sabem disso, que no próximo
20, 30 anos, né, o Sol vai estar numa atividade mínima. E essa atividade mínima, o que vai fazer? Vai acarretar uma diminuição na concentração de ozônio. Então, já começaram a falar da China, né, com todo aquele conceito lá comercial, aquela briga comercial com a China, né, querendo dominar o mundo, tal, toda aquela coisa que estão falando da China, pode ser verdade ou não, não tô entrando no mérito aqui da política. Eu estou falando o seguinte, que simplesmente os chineses deram um bye-bye para o protocolo de Montreal e viram que, olha, essa porcaria é outra falácia, outra coisa que não tem nada a ver, e eu não vou deixar ele produzir um produto de qualidade mais barato. Né? Ou seja, o CFC é um produto de qualidade e é um produto mais barato. Por quê? Porque não tem a patente. E engraçado, né, que a patente de agora dos organofluorocarbonos, né, que são os HF6 e o HCF6, eles simplesmente, né, a patente está caindo também. Só que agora estão falando que não, esse também é um gás que está destruindo a camada de ozônio, só que menos que o CFC, claro, né? Mas também é um gás que também libera, contribui para o famigerado efeito estufa. Né? Então, ou seja, eles simplesmente estão fazendo essa destruição desses gases e sem contar que o HCFC, esses organofluor, o que acontece? Eles têm mais um problema. Eles são tóxicos e eles são inflamáveis e alguns são explosivos. Muito legal, né? Então, dentro da sua geladeira, dentro do seu ar-condicionado, você pode ter uma bomba. Né? O próprio professor Molhão conta que ele foi fazer uma palestra, aí ele chegou no parapeito lá da varanda, né? Aí olhou para o ar-condicionado, estava escrito assim, explosivo. Aí ele falou, nossa, vou dormir com uma bomba no meu quarto, né? Então é isso aí. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje, que justamente essa formação de ozônio, tá, ela vai cair, tá? E já estão começando, eles já sabem disso, estão sabendo que a atividade do Sol está reduzindo, isso é medido, né? Isso é medido bastante, nós temos muitos dados sobre isso aqui na Terra, e até mesmo satélite de observação solar. E uma outra coisa que eu sempre falo, tá? Esse banimento do CF6 foi uma coisa realmente ligada a essa quebra de patente. Por quê? Porque simplesmente o CFC, que principalmente esses de refrigeração, eles são 4 a 5 vezes mais densos do que o ar, são 4 a 5 vezes mais pesados do que o ar. Então imagina, né, uma bola de chumbo querer flutuar em água. Tá? Só vamos fazer uma comparação bem esdrúxula. Né? Então imagina você ter um gás desse saindo da sua geladeira, tá? Colidindo com várias moléculas da atmosfera que estão puxando ele para baixo, tá? E chegar a 15 a 40 km de altitude. Ele tem energia para chegar de 15 a 40 km de altitude para poder fazer a depilação de ozônio. Né? Uma molécula que é parte por trilhão. Né? O CO2 é parte por milhão, essa é parte por trilhão. Tá? E o ozônio é parte por bilhão. Então, exatamente isso, pessoal. É muito pouco. E se você pegasse, né, o próprio Dobson já fez essa conta, se você pegasse todas as moléculas de ozônio, né, e colocasse em uma real camada, tá, a espessura dela ia ser de 3 milímetros. 3 milímetros. Vocês peguem numa régua aí e vejam o que são 3 milímetros. Tá? 3 milímetros é algo assim extremamente curto. Eu não estou achando uma régua aqui. Então, vocês vêm aí na casa de vocês, peguem uma régua e meçam 3 milímetros. É algo ridículo. Tá? E além disso, pessoal, uma outra coisa. Como que a produção dos CF6, né, que é lá do hemisfério norte, é maior, né, maior uso, e o maior buraco era na Antártida, né, que eles falavam, ou seja, no hemisfério sul. Então, quando você tem o globo, né, o globo terrestre, você sair de uma molécula produzida no hemisfério sul, cruzar a linha do Equador com os ventos alísios, ali, antes de chegar a 30, 40 quilômetros, meus amigos, o efeito Coriolis não deixa isso. Tá? Então, eu quero ver essa molécula 4 a 5 vezes mais pesadas, tá? Sair do hemisfério norte, cruzar o Equador e ir lá para o outro lado do globo, né? Para o hemisfério sul, lá para a Antártida, fazer essa depilação do ozônio em cima da Antártida. E lembrando mais uma vez que uma erupção vulcânica, tá? Uma erupção vulcânica que joga os compostos de cloro, inclusive existem compostos muito, muito semelhantes aos CF6 de produção
vulcânica, tá? Uma erupção vulcânica decente, ela produz mais de 300 vezes cloro do que um século de vida humana. Tá? Então, ou seja, e esses gases vulcânicos, eles podem ser lançados, depende da intensidade, diretamente na estratosfera. E a Antártida tem um vulcão que está constantemente ativo, chamado Monte Erebus. Tá? Então não vem me dizer que é o CFC produzido pelo homem que vai viajar. Né? Então a Austrália deve ser um produtor monstro de CFC, né? Que fica ali do lado da Antártida. Ou então aquele finalzinho do Chile e da Argentina. Né? Deve ser dois monstros produtores. Então, o que acontece? Imagina o CO2, o CFC sair lá da China, dos Estados Unidos, dos países produtores, e virem parar na Antártida. É meio complicado, né? Cruzar o Equador, ou seja, 4 a 5 vezes mais denso. Não caio nessa. É muito, muito complicado. Bom, é isso aí, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês. E falar que vocês não deixarem de curtir o canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos para passar a mensagem. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado. Deixe seu recadinho. Muito obrigado. Até a próxima.